Olá, tudo bem? Sempre me perguntam por que é que eu fui estudar sobre filosofias indianas e o que essas tradições têm de tão interessante que nos fascinam tanto. Bom, se você já está nesse canal há algum tempo, você já sabe mil argumentos do porquê que essas escolas são tão interessantes de serem estudadas, mas eu quero hoje falar com vocês um pouco sobre qual é o grande tema do que a gente pode chamar de espiritualidade indiana ou espiritualidade na Índia, qual é o grande norteador dessas escolas de filosofia, dessas tradições místicas e, ao mesmo tempo, dessas religiões fundadas em torno dessas formas de pensar. Vamos entender um pouco hoje o que são o que a gente pode chamar de caminhos dhármicos, o que é dharma, o que é o que são as religiões dhármicas no contexto da Índia e o que é espiritualidade, se é que é possível haver um consenso dentro das tradições soteriológicas da Índia. Se você está chegando nesse canal pela primeira vez, aqui a gente fala de um monte de coisas. Esses dias me perguntaram, esse canal fala de hinduísmo? Não. De verdade, eu sou um yogi, alguém que, a partir de métodos e técnicas e sistemas de filosofia e de autoconhecimento, busca investigar a natureza do meu próprio ser de acordo com os ensinamentos de grandes pensadores, mestres e grandes cientistas da consciência, por assim dizer. Então, aqui a gente fala de revolução de si, desse esforço para sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que nós somos hoje. E a gente faz isso sob a égide de grandes escolas de pensamento do Ocidente, do Oriente, e a gente trabalha psicologia, filosofia, autoconhecimento de diversas maneiras. E é claro que eu dou uma ênfase maior para a Índia, e a gente vai explorar um pouquinho do porquê nesse vídeo aqui agora. Então, se você achar que esse vídeo merece, deixa seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e manda para os seus amigos nas suas redes sociais. Bom, primeiro, vamos entender uma coisa. O nosso universo ocidental tem duas grandes fontes norteadoras de sua moral, de seu ethos, de sua forma de se posicionar em relação ao mundo e de ver a realidade, né? Por mais céticos e modernistas e disruptivos que nós tentemos ser, nós somos herdeiros fundamentais de dois lugares. E tem um texto que fala muito bem sobre isso, que se chama Jerusalém e Atenas. Então, nós somos herdeiros no Ocidente das tradições abraâmicas, nascidas ali em Jerusalém, né, no entorno do que se convencionou chamar Jerusalém, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islã. E nós somos signatários do que surgiu na Grécia por volta de 2.600, 2.700 anos atrás, com o advento da filosofia. Primeiro com os pré-socráticos, depois por Sócrates, Platão e Aristóteles, e esse fio não contínuo e ao mesmo tempo contínuo, desenrolando-se nas escolas de pensamento e nas tradições fundadas na razão que a gente tem hoje, né? Então, sempre houve esses polos que ora se conversavam, ora se digladiavam entre religião e ciência, fé e razão, enfim. No Oriente isso funciona muito diferente. Primeiro, porque nunca houve a tentativa de deslegitimar o pensamento do outro só pela superimposição de ideias pura e simplesmente. Nem tampouco essa dicotomia entre razão, experiência direta e fé foi colocada de forma tão pesada como a gente tem aqui. Então a gente pode dizer que, de certa maneira, o que a gente tem no Ocidente são são aquelas que a gente chama de religiões abraâmicas. E aqui eu estou usando o Ocidente com muitas aspas, porque as religiões celtas também estão no Ocidente, todas as religiões dos povos originários da América também são o Ocidente, a África, geograficamente falando, está no Ocidente. Nada disso é considerado a nossa herança cultural e eu não estou fazendo vistas grossas quanto a essas tradições, eu estou só dizendo que vamos opor aqui Europa, que foi, né, a fonte bárbara de colonização do planeta todo, e nós, brasileiros, somos herdeiros dessa tradição para o bem e para o mal. Eu não estou só fazendo uma crítica ao pensamento europeu, nada disso. Eu sou descendente de europeus, eu moro no Brasil, eu nasci nessa cultura. Mas essa hegemonia do patriarcado que há
tão veementemente dentro do contexto do Ocidente, dentro do contexto das religiões abrâmicas, sobretudo dessas religiões monoteístas, nascidas no deserto, signatárias de povos absolutamente violentos, que precisavam criar regras muito duras para sobreviver, não são idênticas àquelas de povos vivendo em outros contextos geográficos. Você pegar as religiões nascidas nas florestas tropicais, na savana africana, na região dos rios da China, da Índia, né, nas regiões absolutamente férteis do Planalto do Deccan da Índia, a gente tem um outro ethos, um outro jeito de enxergar a realidade. E nesse caso, quando a gente fala das religiões dhármicas e das tradições dhármicas, esse ethos intercambia e interconecta pensamento lógico-racional, pensamento religioso e pensamento científico com todos os rigores para se fazer ciência da forma mais sofisticada possível. Guilherme, primeiro, o que é Dharma? Não é Dharma, não é Dharma, mas a gente fala Dharma no Brasil, mas é porque Da e Dha são sílabas bem diferentes em sânscrito. Então, a palavra certa é Dharma, isso aqui, com esse H, mas se você quiser chamar de Dharma, beleza. Meus amigos cariocas vão falar Dharma, também. Mas Dharma, numa tradução bem livre, pode ser chamada de lei, ou de dever, ou de bom senso além do bom senso, ou de lei cósmica. É o conjunto de leis fundamentais que regem a natureza. Quais seriam essas leis? Bom, aí sim é que as escolas diferentes vão criar respostas diferentes para responder essa pergunta. Ora, quais são as leis que regem esse universo? E aí a gente parte de um ponto muito interessante. Se eu quero investigar e não postular quais serão as leis deste universo, eu já estou, de uma certa forma, fazendo ciência a priori. O que é interessante das tradições que nasceram na Índia, desde tempos imemoriais, é que elas nunca se pautaram muito veementemente em mera revelação. Porque, primeiro, se você disser, mas os povos que vieram com os Áryas trouxeram os Vedas, e os Vedas são considerados revelações. Se você não sabe nem do que eu estou falando, Vedas são considerados alguns dos corpos escritos mais antigos da humanidade, são textos cheios de hinos, de louvores a certas deidades, de prescrições de certos rituais e de uma forma de enxergar a realidade bastante religiosa nos seus primeiros textos, assim, com seu panteão de deuses que governam a natureza, mas que ali já pontuam para nós algumas noções de investigação do si mesmo, que é a grande busca de investigação dessas tradições dhármicas. A Índia é uma mistura de inúmeros povos. Por volta de 4.000, 3.600 anos atrás, povos de um grupo étnico chamado indo-europeu se espalhou, isso mais tempo, né? Nós estamos falando de 5.000 anos atrás, os indo-europeus se espalharam, 5, 6.000 anos atrás, de onde hoje é a Anatólia, de onde hoje é a Armênia, de onde hoje é o meio da Ásia, se espalharam por onde hoje é a Europa, a Península Ibérica, Grécia, Roma, as regiões célticas, Alemanha, Armênia, Lituânia, Estônia e no Oriente, se espalharam por onde hoje é a Pérsia e pela Índia. Esses povos que foram do Oriente e foram para a Índia, atravessaram o Hindu Kush e entraram na Índia, esses são os Áryas. Eram povos guerreiros, com uma mesma cultura, pois existe um parentesco linguístico entre todos os povos da Europa Latina, por exemplo, e os povos indianos, sobretudo aqueles de língua sânscrita, de ascendência ária. Esses povos tinham uma cultura mais ou menos em comum. Eles enterravam seus mortos, eles tinham uma língua derivada de uma mesma raiz, de um mesmo tronco linguístico, eles tinham o hábito de fazer guerras usando de montarias, usando de cavalos e carros de guerra. Esses povos eram absolutamente beligerantes, mas eles tinham uma língua absolutamente sofisticada, que é o sânscrito, uma língua muito complexa e refinada, que, entrando em contato com os povos que já haviam habitado o subcontinente indiano desde sabe Deus quando, criaram uma multiversidade de culturas. Então, quer dizer, os árias chegaram lá
com o proto-hinduísmo, o brahmanismo, e foram colonizando aqueles espaços, grandes vastidões de terra que tinham pequenos vilarejos e povos e que foram se arianizando. Houve uma tentativa de arianizar, de catequizar os reis daqueles vários povos para essa religião, e a prova disso é que o hinduísmo chegou até onde hoje tem aquele Angkor Wat, aquele templo bonitão lá, acho que é Indonésia? Não é Indonésia. Acho que é Camboja, é isso. O brahmanismo chegou no Sri Lanka, o brahmanismo chegou também no Nepal, o brahmanismo chegou até em Bali. Então, houve um espalhamento dessa tradição. Só que o brahmanismo ele ia se interconectando e dialogando com as religiões tribais de cada local. E ao invés de negar a fé daqueles povos, eles iam absorvendo aqueles conhecimentos e adaptando e sincretizando todas aquelas tradições. Essa é a razão do porquê você tem deidades como Brahma, Vishnu, Shiva no norte da Índia, e que se espalharam por todo o hinduísmo, mas você tem deidades muito diferentes no sul da Índia, como, por exemplo, essa daqui, ó, Periyak Amman, que é uma deusa, que é também uma deidade de uma mulher guerreira que assassinou pessoas cruéis para defender umas crianças e foi divinizada. Você tem o Teian, que é uma forma de religião tribal do sul da Índia, ali de Kerala, que é bastante semelhante ao candomblé, onde há a incorporação das suas deidades em festivais. Guilherme, mas o que isso tem a ver com as filosofias da Índia? O que isso tem a ver com a religião indiana? Qual é o ponto comum entre todas essas religiões? Respira, calma, vamos lá. Primeiro, se você quiser entender a fundo essas tradições todas e de onde elas derivam, você vai precisar estudar com a gente. Então, vem estudar os cursos de filosofias da Índia no Instituto Revolução de Si. Mas, o que eu estou tentando te mostrar é, não há um hinduísmo só. Seria uma temeridade da minha parte falar que o hinduísmo é uma única religião, porque, embora os Vedas tenham um ponto comum, esses 4 grandes textos tenham temas comuns, até a tradução deles de uma região para outra é diferente, uma série de outros textos foram sendo produzidos em cima dos Vedas ou da contestação deles. Na Índia, como contestação aos Vedas, que são as tradições que a gente chama de Nástica, na Índia, a gente tem as tradições násticas, que são as não ortodoxas. São contestações às tradições védicas dos Árias. Quais seriam elas? O budismo e o jainismo. E outras que também surgiram daí, que são religiões que não dão crédito a todos os conceitos do que a gente vem a chamar de hinduísmo, e, no entanto, absorve do hinduísmo suas deidades, absorve do hinduísmo seu léxico, porque eles estavam dialogando com esses brahmanes, absorve do hinduísmo uma série de práticas e de rituais também. E aí você tem as tradições ásticas, que são as tradições ortodoxas, são as várias interpretações por sobre o hinduísmo. Até aqui eu só falei de religião para você, mas o que é curioso é que essas religiões foram fundadas através de um diálogo profundo entre a sociedade que trabalhava e produzia, entre os reis e governantes e guerreiros absolutamente beligerantes, e as castas de eruditos, os brahmanes, juntamente com um povo que sempre esteve na Índia e que, me parece, estava lá desde antes dos Árias, que são os contemplativos, os que na época eram chamados de Shrámanas. Shramana é o mesmo que hoje você vai encontrar como um sadhu. Esses Shramanas, ou como está lá nos Vedas, os Keshin, são os sábios de longos cabelos e de hirsutas barbas, era um povo que já chamava muito a atenção daqueles homens guerreiros quando eles chegaram na Índia, porque eles diziam, esses homens de longos cabelos e hirsutas barbas podem cavalgar os ventos e vestem-se nus como vieram ao mundo, né? E são amigos dos deuses. E aí nos Vedas tem textos ensinando a converter esses sábios que viviam nus nas florestas. A Índia sempre patrocinou esse povo que se retirava do contexto das cidades, do contexto da vida cotidiana, para contemplar os significados mais profundos da existência. O próprio Alexandre o Grande, quando entrou no subcontinente indiano, ficou absolutamente abismado com a multivariedade de ideias, a riqueza cultural dos indianos, e ele percebeu que aquele povo era tão sábio quanto aqueles sofistas, quanto aqueles filósofos com quem ele se relacionava e com quem ele estudou. Afinal de contas, Alexandre foi discípulo direto de Aristóteles. E ele chegou na Índia e descobriu naqueles sábios uma sabedoria tão vasta e genuína quanto dos seus filósofos. Ele chamou esses sábios de gimnosofistas, os filósofos nus.
Ele levou, inclusive, na sua entourage, né, monges jainistas, monges budistas e monges e brahmanes, né, sacerdotes brahmanes. Os gregos, muitos deles se converteram ao budismo e ficaram na Índia. Aí você tem aqui, ó, em Ellora e Ajanta, vários exemplos de arquitetura grega e de pintura grega, de gente que ficou na Índia depois de ter acompanhado os exércitos do Alexandre. E eu ainda não entendi. A Índia tem hinduísmo, a Índia tem budismo, jainismo, mais um monte de tradições, yoga, Vedanta, Sankhya, depois tem Tantra e tem o Sikhismo. Qual é o ponto comum entre todos eles e por que é que eu, ocidental, que não quero nem saber dessas coisas, só faço yoga de vez em quando, deveria saber do que há de comum entre eles? Bom, primeiro, por que você tem que saber disso? Primeiro, deveria ser porque tudo que é do humano deveria te interessar. Afinal de contas, é a herança do nosso mundo, é a razão da nossa existência, porque a gente produz conhecimento nas várias culturas do mundo e troca esse conhecimento que a gente cresce. Os indianos e os gregos da antiguidade clássica se tornaram por causa disso. Sem internet, sem telefone, sem televisão, sem jeitos de se comunicar com velocidade, eles trocavam informações. Eles eram povos comerciantes que iam de navios e de caravanas e dos jeitos que davam, eles intercambiavam cultura, mercadorias, textos, conhecimentos. O próprio Plotino, grande herdeiro da escola platônica, tinha uma paixão pela Índia, embora nunca tenha pisado na Índia, e morria de vontade de ir para lá. Dizem que ele é o mais vedantino, né, dos filósofos ocidentais. Tem um monte de teses dos monges da Ordem Ramakrishna, inclusive, comparando os pensamentos de Plotino com os pensamentos dos filósofos não dualistas da Índia. Qual é o ponto comum entre essas escolas todas? A investigação sincera sobre a natureza da consciência. Todos eles desenvolveram métodos práticos para que você, ao aquietar esse universo interno, esse aparato interno, pudesse investigar com muito rigor a mais importante de todas as perguntas. Afinal de contas, quem ou o que sou eu? Quem ou o que sou eu se todas as minhas referências forem removidas? Quem ou o que sou eu se eu conseguir deixar de lado os meus desejos? Será que eu sou os meus desejos, como apostaria, sei lá, por exemplo, Schopenhauer, que vai dizer que o mundo é vontade e representação. O mundo é só essa volição, esse desejar e o que aparece desse desejar. E aí o próprio Schopenhauer, bebendo muito das filosofias upanishádicas, Upanishads são os textos tardios dos Vedas que contêm os primeiros rompantes de investigação filosófica e daquilo que a gente vem a chamar de yoga. Parênteses de novo, caso você não saiba, yoga é meditação, yoga é um modo de vida, yoga é um jeito de explorar a realidade, é um ethos de explorar e de viver e de responder à realidade, baseado nesse aquietamento das agitações internas, nessa investigação pelo ser nuclear, pelo ponto de partida da experiência onde não haja sofrimento. Yoga é esse jeito de tentar aquietar as tempestades internas para que o ser real se contemple em sua real natureza. Quem é você de verdade? E isso é mais ou menos o que todas essas tradições soteriológicas, que foi uma palavra que eu falei no começo, vão buscar. O que é soteriológica? São tradições pautadas na investigação por caminhos que nos façam transcender a vida ordinária ou que façam com que a gente se liberte de todo tipo de sofrimento. Isso é soteriologia. Ah, Guilherme, mas isso é religião. Não. Não no sentido como a gente conhece, né? Seria religião no sentido de religare, né? De reconectar o ser com sua origem, com o divino, com o todo, mas isso pressupõe método de investigação baseado em textos, em estudos, em contra-argumentações, em contra-indicações. Então, se a gente pegar o jeito como essas escolas meditativas se construíram, dá para dizer que elas são uma forma de protociência empírica. Essa vontade de investigar e não de impor ideias é tão forte, tão perene na Índia como um todo, ao longo de sua história, principalmente antiga e clássica, que as primeiras grandes escolas de medicina, o Ayurveda, nasceram lá. E quando os europeus estavam aprendendo a navegar em águas profundas, os indianos já faziam cirurgia plástica. Existem registros textuais de rinoplastias, né, feitos com enxertos de pele. Então, a mesma técnica, né, usada hoje em dia de recortar a pele daqui, puxar para baixo, para reconstituir, por exemplo, o nariz de uma princesa que havia sofrido nas mãos do seu esposo e volta para a casa do pai. Os cirurgiões do pai da princesa reconstroem o nariz dela com técnicas bem similares
as que a gente tem hoje. Isso tudo é fruto de um patrocínio intenso em cima da ciência, fruto de uma cultura toda baseada em debate, em lógica e em desenvolvimento de ideias cada vez mais sofisticadas. Com uma diferença: essas tradições do Dharma, buscando o sentido da vida, buscando esse algo a mais, essa resposta sobre quem sou eu, não buscavam desqualificar o que veio antes. Mesmo, por exemplo, o budismo fazendo frente aos Vedas, ou o jainismo fazendo frente ao budismo, ou o Vedanta, enfim, essas escolas vão reconhecer quem veio antes e dizer, ó, esses mestres foram mal compreendidos por sua tradição, mas a nossa resposta sobre isso é isso, 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 isso. Havia uma noção de que eu posso me valer de todo o conhecimento produzido, ainda que seja para contestá-lo. Outro ponto em comum para essa nossa sociedade desesperadamente carente de diálogo. Toda a história da filosofia grega se dá em cima dos diálogos, né? Os diálogos do Sócrates, né? A maiêutica é um sistema de dialética, um sistema de troca, de desenvolvimento de conhecimentos de forma mútua, de forma engajada, de forma comum. E a Índia sempre foi famosa por isso. Grandes mestres fundavam suas escolas debatendo com outras. E é muito curioso que essas escolas evocavam mantras, como, por exemplo, antes de um debate, falar Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Isso quer dizer que ambos, eu e você, sejamos protegidos, sejamos nutridos, que sejamos agraciados, que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos, profícuos, eficientes, fecundos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, paz, paz entre todos os seres. Imagina, que cultura era essa que antes de um professor começar a dar aula ou antes de haver um debate, as duas partes evocassem essas ideias, que nós cresçamos juntos, que nós nos nutramos juntos, que nós nos elevemos juntos. A outra coisa comum para a maior parte dessas escolas é a crença na reencarnação, ou na transmigração, ou no renascimento, que é bem diferente do renascimento ou da reencarnação no contexto kardecista, mas que ainda assim tem essa ideia de que, conquanto você não se esforce para superar as suas antigas mazelas, enquanto você não romper com os paradigmas de ignorância, de ganância, de raiva, de avidez, de aversão, você vai viver um processo neurótico, ciclotímico, de novo e de novo renascer naquele contexto de ignorância para compensar a balança do karma. Essa é outra crença comum entre boa parte de todas essas tradições dhármicas, a crença no karma. Karma como ação e reação, como a causalidade, como uma lei de governança do universo. O que você faz gera consequências, não de uma forma tosca, de assim, aqui se faz, aqui se paga, mas de uma forma em que cada atitude é produto de uma cadeia infinita de outras atitudes que vieram antes, minhas e de todos os seres, que cada atitude, palavra e pensamento formam uma teia infinita de relações e que essa teia infinita de relações tende ao equilíbrio, então toda hora um excesso ou uma falta vão ser compensados e equilibrados. A pergunta final é: por que é que a gente poderia estudar essas multivariadas tradições se elas são, num primeiro momento, tão distintas das nossas, se não for só para apreciar tudo aquilo que é produzido pelo humano, se não for só para apreciar uma forma de demonstração de conhecimento extrínseco a mim? Bom, porque essas escolas, através de seus métodos simples, práticos e inteligentes, desenvolveram meios hábeis para que a gente não só contemplasse as causas dos nossos traumas, mas quebrássemos os paradigmas com as identificações falsas disso que a gente vem a chamar de ego, essa circunstância, essa persona circunstancial que a gente veste, esse personagem que a gente ocupa, e que tantas vezes nos coloca em enrascadas por conta de um apego visceral que ele tem a manter tudo sob seu controle, quando na verdade não há controle algum. Essas tradições todas em comum acordo vão dizer, não importando se para elas a resposta final do quem sou eu é Atman, Anatman, Diva, Purusha, o que quer que você queira chamar, eu, não eu, alma, etc., todas elas vão dizer isso que você chama de eu imediatamente, nem sequer existe.
Isso que você chama de eu, movido por desejos e paixões, é a razão fundamental do seu sofrimento. E isso que você chama de desejos e paixões só existem dessa forma sufocante por conta de uma força tremenda chamada avidya, ignorância. Então você deixa de sofrer, você se ilumina, se preferir, quando você rompe com as barreiras da ignorância. Mas essa ignorância não é simplesmente, para nenhuma dessas escolas, a falta de informações. Para eles há uma distinção clara entre informação, conhecimento e sabedoria. Informação é o conteúdo que você pode repetir como um papagaio. Conhecimento é se apropriar desse conteúdo e saber explicá-lo e saber entendê-lo. Sabedoria é saber aplicar todo o arcabouço de conhecimentos e vivências que você teve, não de forma meramente automática, porque aquele é o conhecimento que eu acumulei, mas de forma magistral, na qual um conhecimento se dialogue com outro em busca dessa suprema liberdade. Acho que esse é um ponto de partida excelente para entender por que é tão importante entender essa espiritualidade aberta, ampla, multivariada e com inúmeros nomes, que aconteceu e que vem acontecendo na Índia, pelo menos nos últimos 5.000 anos. Se você quiser saber mais, entre em contato com a nossa equipe para fazer os nossos cursos, ou venha viajar com a gente agora para a Índia em 2023, porque nós vamos para o sul da Índia, onde toda uma tradição diferente se formou, e vamos visitar em loco os locais de nascimento e de ensinamentos de grandes mestres como Ramana Maharshi, como os mestres da ordem Ramakrishna, como Krishnamurti e tantos outros, e depois nós vamos para o Nepal. Então a gente sai do Brasil dia 3 de janeiro, 3, né? E a gente fica mais ou menos 23 dias na viagem. Então, se você quiser saber mais, manda uma mensagem para esse WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo, ou entre em contato com o pessoal da Kampala, que o link também está aqui embaixo, e vem peregrinar conosco, aprender a meditar, conhecer as filosofias da consciência e encontrar um caminho rápido, eficiente e seguro para além de toda forma de sofrimento. Até lá! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.